Preleção ou pregação? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série O Ministério. Seja muito bem-vindo, você que é do Ministério da Igreja, você que trabalha no Ministério da Casa de Deus. Essa série é feita para você. Mas antes de nós falarmos desse assunto interessante, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. E se você quiser ler o artigo do vídeo de hoje, eu vou deixar publicado lá no meu blog. O link está na descrição, é só dar um clique, você vai ser redirecionado para lá. Muitas vezes eu já ouvi, você provavelmente deve ter ouvido também, quando as pessoas, principalmente nas festividades da igreja, vão convidar o pregador para o púlpito, elas chamam o preletor da noite para o púlpito. E nem sempre o pregador é preletor, e também às vezes o contrário é verdade, nem sempre o preletor é pregador. Uma preleção é diferente de uma pregação, porque uma preleção é uma aula, uma preleção é uma exposição didática de um assunto no interesse de educar, enquanto que uma pregação é a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, anunciando Jesus como Salvador, a fim de converter o coração do ouvinte, a fim de transformar a vida do ouvinte. E a pregação precisa ser feita de uma forma apaixonada, de uma forma comovente. O pregador precisa sentir aquilo que ele está falando. E se ele for alguém que vive aquilo que ele prega, a sua pregação vai ser ainda mais entusiasmante e muito mais contagiante. Então essa é a grande diferença. Uma aula é uma preleção e uma pregação está num âmbito, na prática, uma pregação está num âmbito bem diferente. Então, nem sempre o pregador é preletor e nem sempre o preletor é pregador. Essas duas pessoas são diferentes, elas têm dons diferentes, elas têm chamadas diferentes. A pregação do Evangelho se baseia em 3 premissas. Primeira, o ouvinte é pecador. É preciso que durante a pregação isso fique claro para ele. Senão ele não vai achar motivo para converter o seu coração, para deixar que o Espírito Santo transforme sua vida e seu coração. A segunda premissa é que ele precisa de um Salvador. Já que ele é pecador, ele precisa de um Salvador, porque o pecador não pode salvar-se a si mesmo. E a terceira premissa é que o juízo de Deus é iminente sobre esse pecador ouvinte e sobre toda a humanidade. E essas premissas, elas são depreendidas do Evangelho de São João, do capítulo 16 e o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse que virá é o Espírito Santo, que virá para fazer a obra do convencimento, enquanto o pregador explana, enquanto o pregador prega a palavra. A pregação é tão antiga quanto a vinda de Cristo a esse mundo. Desde que Jesus disse em Marcos 16, versículo 15, "Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura", os pregadores de todos os tempos, os homens que encontraram Jesus, que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, de todos os tempos têm procurado cumprir essa ordem de ir e de pregar o Evangelho. Nós temos 2 ides na Bíblia. Nós temos um ide que parece que é ide e ensinai. Esse ide que a gente encontra no último capítulo do Evangelho de São Mateus, ele é um ide que parece mais como uma preleção, né? Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto que o ide de Marcos 16:15 parece mais um ide de pregação. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O termo grego para pregar, para a pregação do Evangelho, é querisso. Querisso significa proclamar o Evangelho como um arauto, como um enviado, como alguém que está representando com todos os poderes aquele que o enviou. Querisso, então, é o ato de pregar, enquanto querix é o arauto, o pregador, aquele que vai pregar. E outro termo no mesmo campo semântico é querigma. Querigma é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é o ato de proclamar essa boa nova publicamente aos ouvidos das pessoas, de modo que elas possam ouvir e entender.
E uma coisa interessante sobre o termo grego kerisso é que ele representa uma proclamação pública, uma proclamação aberta, uma proclamação feita para todos. E isso parece muito com Marcos 16 e 15, né? Ide por todo mundo, por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Que isso não representa uma pregação que é feita para um grupo restrito. Que isso é uma proclamação aberta e pública. Outra palavra que também está envolvida no campo da pregação é evangelizo, que significa pregar boas novas, significa eu prego, significa transmitir boas novas, principalmente as boas novas do reino de Deus, aquelas que dizem respeito à salvação encontrada em Jesus Cristo. O termo no hebraico correspondente ao grego evangelizo é besorá. Besorá significa proclamação, significa pregação, significa boas novas, significa a pregação do evangelho. Habsorá alpi Yohanan, por exemplo, o evangelho de João, as boas novas do evangelho de João. Da mesma forma, Habsorá alpi Matai, o evangelho de Mateus. E também Habsorá alpi Marcos, Habsorá alpi Lucas e assim por diante. Então o termo grego evangelizo e o termo hebraico besorá. Besorá, notícias, boas novas. Outras palavras também do grego que a gente encontra envolvido na ação da pregação é, por exemplo, diágelo. Diágelo significa notificar, proclamar, significa divulgar, qualquer coisa, mas no campo da pregação, divulgar o evangelho. Outra palavra é catágelo, que também significa publicar, falar publicamente, significa divulgação de alguma coisa. E aqui, no nosso estudo de hoje, dentro do campo da pregação, obviamente vai significar divulgar, proclamar, pregar o evangelho, a palavra. Como você viu então, preleção e pregação são coisas diferentes. Preleção é uma aula, é uma exposição didática de um assunto, né? Uma exposição bem elaborada, é uma lição que se dá a partir de um tema. Enquanto pregação é aquela exposição apaixonada, envolvente e eloquente, quando possível, né? Da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, para convencer o coração do pecador. Para encerrar, um dos tipos de sermão, de pregação, que eu acho mais importante na igreja é a pregação expositiva, é o sermão expositivo. Ele é baseado em 3 coisas. Na pregação expositiva, o pregador fica baseado em 3 pontos: ler, explicar e aplicar a palavra. Então, eu estou falando assim bem rápido e bem resumidamente disso, porque em algum outro vídeo no futuro eu vou falar sobre tipos de sermões, então a gente vai falar mais detalhadamente sobre o assunto. Mas é importante que você saiba, que você entenda que a pregação mais necessária para a igreja é a pregação expositiva. Você lê um capítulo, um versículo ou versículos da Bíblia e aí você explica detalhadamente e faz uma aplicação pessoal à vida da igreja. Pregação sem aplicação pessoal não tem muito sentido, não tem muito objetivo, não vai surtir muito efeito, porque o trabalho do pregador é convencer alguém sobre alguma coisa. E é aí que entra a aplicação pessoal, você convidar as pessoas a se moverem no objetivo que era o objetivo da sua pregação, tá bom? Então é isso por hoje. Se você está gostando da nossa série O Ministério, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os outros obreiros amigos, porque assim, do mesmo jeito que você está sendo ajudado, eles também serão ajudados. Fique com Deus e até o próximo vídeo.